absurdo. Então, essencialmente, o teatro mágico tinha que se colocar em relação a isso, tinha que falar alguma coisa. Então, nas letras a gente trouxe isso, na pegada, na pressão da música. É isso, cada álbum é uma história, é como se fosse uma peça de teatro. Por isso que eu falo sempre assim, pô, não perca, porque o próximo já vai ser diferente. Legal. Ah, não, desculpa, tinha ela aqui depois. Acho que ele falou primeiro, não? Não, quando ele perguntou, ela tinha levantado. Tá, desculpa. Oi. Essa pergunta é de uma pessoa que queria muito estar aqui, mas não está, infelizmente. Ele queria saber sobre a música Pedra Mais Alta, se a pedra que você fala é a lua. Não, a Pedra Mais Alta é uma música lá do primeiro álbum, na verdade é toda dificuldade. A Pedra Mais Alta seria qualquer dificuldade que a gente encontra. Pô, essa pedra, eu vou me jogar da pedra mais alta. É tipo, não, eu vou me arriscar, eu vou me colocar à disposição, né, de correr esse risco aí. Seria isso. Não seria a lua ou uma coisa específica. É mais essa ideia de vencer as barreiras, assim. Isso aí. Como você viu a construção de cada um dos personagens, né? Houve assim uma orientação de alguém do teatro, ou vocês foram construindo? Os personagens foram surgindo da seguinte maneira: ninguém aqui tem uma vivência teatral. Então a coisa mais fácil era, por exemplo, Daniel, já que você é rabugento, faça um personagem rabugento. Então, pode ficar com a carinha ali fechada no cantinho, porque é a coisa mais natural. Então esse é o grande segredo, para você não precisar fingir alguma coisa no personagem, o que a gente tentou. Então todo mundo, claro, teve um trabalho em relação a figurino, maquiagem e tudo mais, mas levar para o palco a nossa essência, aquilo que a gente é mesmo. As brincadeiras que a gente fica fazendo, às vezes, no camarim, junto todo mundo, vamos levar lá para o palco o que a música está pedindo, o que o momento, às vezes tem as meninas fazendo a parte performática, a gente joga junto com elas. A gente sempre fala de sermos soldados que jogam pelo sim, sabe? A gente tem que jogar junto. Se vai cometer um erro, erra de verdade, porque o erro vira uma outra cena, né? Então, assume, não precisa fingir nada, vamos assumir o que somos e tocar com o coração. Naturalmente essa figura, o personagem sai, vem. Foi dentro desse propósito. Claro, a gente tem uma direção no sentido de o que vai acontecer, como começa o show, a entrada, as músicas, para onde vai o momento de crítica, aonde vai aquele momento da ironia, da brincadeira, aí humaniza, tem a coisa do amor, termina em cima, com alegria, com festa. Então tudo isso daí a gente discute na hora de montar um set list, de montar toda essa apresentação. Mas essencialmente é isso, trabalhar com a natureza, com a naturalidade de cada um, a gente acaba ganhando mais. Quem aqui levantou a mão? Você? Meu nome é Matheus, eu queria entender assim, mais ou menos como é que é essa pesquisa de timbres que vocês fazem. Porque, por exemplo, a primeira música deu para perceber que a caixa da bateria tinha um negócio meio metal, assim, com uma panela, uma coisa meio assim. Então, até que ponto, assim, quão fundo vocês vão nessa pesquisa de timbre para engrandecer, assim? Fala um pouco, Rafa. Essa primeira música aqui, eu boto um prato um pouco menor do que a circunferência da minha caixa para dar um som meio, exatamente você falou, meio metálico, meio. Que a caixa tem 14 polegadas e ela tem 13, ó. Então você bota aqui. Que é isso, a gente tem, como o Daniel falou, a gente escuta de tudo, então a gente gosta mesmo de tudo, assim, sabe? Impressionante. O nosso camarim, se você entrar, a galera fica horrorizada, assim, porque rola de tudo mesmo, rola Cher, rola, bicho, rola Beyoncé, rola tudo que você imaginar, assim, música pop, daquelas mais pop, tá rolando lá. E aqui, ó. E é um estudo, na verdade, de todo mundo. O Guilherme também é super mago de timbres ali, de coisas. O Daniel também, essa pedaleira maravilhosa dele. E claro que tudo isso atrelado também a expertise de cada um aqui de tocar, né? Que a galera aqui, realmente todo mundo estudioso de música, a galera corre atrás, né? Ouve referências e tal. Mas é uma busca constante, né? Serginho também é um cara super experiente, é um prazer para qualquer batera tocar lá no baixista como esse, com um som lindo, maravilhoso, além dele ser lindo também, né? Muita coisa, né? Mas é isso, a gente é muito parceiro também, isso é muito importante, né? A gente fica muito tempo junto, viaja muito, às vezes a gente fica mais tempo entre a gente do que com a nossa família, com a esposa, com o filho.
Então, assim, é muito importante a humildade também. Então, assim, às vezes não adianta você ser um super músico se você tem uma cabeça que vai para um lado que não é um lado muito coletivo, assim, sabe? Então, isso é super importante também. Você sempre também está buscando um conhecimento, né, interno para você saber a hora que você fala, saber a hora que você fica calado, né, saber interpretar as situações da vida. Mas, assim, a gente tem, voltando àquele teu assunto lá, é uma pesquisa de todos. Outro dia eu estava já mostrando pro Daniel, essa bateria aqui, bicho, olha esse som, não sei o que, eu encomendei uma dessa pro ano que vem, não sei o que, pô, legal pra caramba, você tá ouvindo da ressonância. A gente tá sempre nessa onda buscando essa sonoridade. Quer falar um pouco, Gui, sobre isso? Sons, timbres? Fala, Gui. Perguntou sobre a sonoridade. Como é que se faz essa pesquisa de timbre e tal? Às vezes, só complementando, às vezes a gente imagina um som, às vezes eletrônico, mas quer fazer isso organicamente. Então, o Rafa meio esses sons, e o próprio Ricardo também, tocando panela, uns ferros, tipo. Porque o barulho é som, né? Hermeto, né? Já dizia isso, né? Qualquer coisa é som, qualquer coisa. Então o que você vai encaixar que vai ficar interessante. Então essa mistura de não tocar convencionalmente, ou às vezes um timbre que fica rasgando baixo do Serginho. Chegou com um pedal outro dia que tinha um desenho de. O som era esse. Legal, em algum momento a gente vai usar isso. Então. O outro dia que ele tá falando foi há 20 minutos atrás. É o pedal do carrinho, né? Tratorzinho. Bom, acho que todo mundo já falou bastante sobre isso, mas o que eu queria colocar é que a gente vive um momento de muitas linguagens, né? Hoje em dia a música, todo mundo tem acesso a um volume, uma quantidade de informação musical assim, absurda, né? Acho que nunca na história do mundo se ouviu tanta música, se consumiu tanta música. De uma forma diferente, né? Porque a gente pode também discutir o consumo de música em si. Hoje em dia as pessoas, é muito difícil você escutar um disco inteiro, né? A gente tem que pensar sobre isso. Mas essa quantidade de linguagens diferentes é muito bacana, né? Muito interessante para todo mundo. E a experiência de cada um aqui, né? Cada um tem uma história musical, cada um tem uma história de gosto mesmo. O Ricardinho está lá na Bahia, com a experiência dele. Eu estudei da música erudita, sou o acadêmico aqui da turma. Enfim, o Dani, eu conheço o Dani há anos também. O Fernando não estudou. Fernando é um gênio nato, né? Então isso em algum momento faz uma diferença muito grande, porque é muito legal o processo de criação, porque cada um colabora, né? Então, por mais que o disco, o Grão do Corpo, por exemplo, que é um disco que eu participei, é um disco que tem a direção do Dani, a orientação do Fernando, mas é uma coisa que também, de certa forma, é de cada um de nós aqui, porque todo mundo trouxe o seu jeito, a sua maneira de tocar um instrumento, a sua colaboração de alguma forma. Então isso é muito legal, é uma pesquisa constante, não é só nossa, acho que todo músico hoje em dia corre atrás disso, né? Porque é uma necessidade, mas também é uma coisa é muito legal, cara. Bom pra caramba. E eu acho que o exercício maior é ouvir música, né? Ouvir música. Tem dois tipos de música, a boa e a ruim. A gente vai ter as duas, né? A gente gosta das duas, inclusive a gente toca as duas. Então, principalmente a ruim, né? E eu sempre falo assim, eu gosto de música que toca. É isso. Música que toca. Nesse sentido, né? E é isso. Bora lá? Mais uma canção então? Uma que toque? Qual? Da luta? Ok. Alright. Já começa direto.
Vamos fazer soprano? Vocês conhecem uma música chamada Soprano? Faz parte de um álbum chamado As Claves da Gaveta. É um álbum que não é do Teatro Mágico, é um álbum que eu lancei no meio dessa caminhada aí. É uma música antiga minha, que ela tinha toda uma levada meio folk. Quer fazer um pedacinho pra mostrar? Só um pedacinho dessa versão antiga, eu tocando aqui. Ah, tá, pode ser. Será frio, será ausência, será silêncio, lembrança. E se força não há mais pra recantar. Era assim, era uma levada mais introspectiva e tal. Agora o pessoal vai... Agora eles vão preferir essa, esse é o problema. E aí a gente resolveu fazer uma outra versão, uma cara mais atual, dançante, enfim, ficou uma coisa mais ou menos assim.
nasci em Osasco e estudei na Fundação Bradesco. Eu fiz pré-primário. Cara, eu estudei com um músico lá de Osasco 1 ano. Não funcionou, percebeu, né? Me tiraram até o violão aqui. Eu trouxe o violão. Não, Fernando, fica sem violão. E aí, depois muito sozinho. E aí você vai. Quando você tem uma banda bacana como essa, é só ficar prestando atenção nos dedinhos, como é que os caras fazem com os dedinhos, teclado, e você vai fazendo igual. Acho que uma das melhores escolas é realmente você poder conviver também, pegando um pouco de, sabe, de cada talento, assim, pô, um acorde diferente, aí vem um capotraste. Tem gente que não gosta de capotraste, eu corto meu pescoço, mas não falo again. Mas você começa a descobrir outros sons, inversão de acorde, tudo isso daí. Eu estudei dessa maneira com vocês. Daniel? Eu sou daqui de Brasília, né? Eu comecei a tocar muito novo, com, sei lá, 6 anos de idade, mais ou menos, na Escola de Música de Brasília. Aí, depois eu tive professores aqui em Brasília também, de guitarra. Tinha um professor chamado Gamela. Teve um professor que foi o primeiro guitarrista do Legião Urbana, foi o meu primeiro professor de guitarra, chamava Cadu Lambac, Paraná. Morava aqui em Brasília, mas não mora mais. E aí, muito novo, eu tive contato com alguns grandes músicos aqui de Brasília. Aí eu formei um grupo com Hamilton de Holanda, né? A gente tem um quinteto, né? A gente gravou e excursionou bastante Brasil e fora do Brasil. E aí depois eu fui parar nas mãos do palhaço. Não, brincadeira, mas basicamente a minha formação foi escola de música e o convívio com os músicos que eu tive oportunidade aqui em Brasília. E depois, na minha ida para o Rio de Janeiro, morei 10 anos no Rio e depois, agora 4 em São Paulo. Eu também sou de Brasília, né? E comecei a estudar também sem pretensão de ser profissional no começo. Mas quando eu decidi ser profissional, eu acabei indo para a escola de música, que é o conservatório onde eu estava querendo tocar no instrumento. Eu quero estudar. E aí fui para a escola em vez de para o UNB. E para mim foi a melhor coisa do mundo. Que aí, enfim, eu sou formado pela escola em bateria. E você é profissional então? Hoje sou profissional. Pouco depois que eu entrei, eu me tornei profissional. Graças ao palhaço. Tô brincando, mas aí foi isso. E também, né, Brasília é uma cidade, a escola de choro também. Eu frequentei fui professor lá quase 10 anos também. Logo depois que eu comecei também a tocar com as figuras de lá, amigos do Daniel também. Somos todos, né? E é isso. Eu não parei por aí. Eu quero depois, de repente, fazer uma graduação também. Tem nosso amigo aqui, professor aqui, que vive dando dicas. Eu quase fui para uma graduação no ano passado, mas eu quero uma graduação em música, em popular, em performance mesmo, né? A gente tem a UNB, como tem um ensino mais voltado. Eu sempre gostei de música popular, né? Sempre quis ser música popular. Se eu quisesse ser erudito, eu ia para lá também, que eu ia fazer um bacharel no meu instrumento de música erudita. Mas lá ainda não tem, já tem há anos se desenvolvendo no UNB essa bancada da música popular lá, e vai ter um curso. Mas lá em São Paulo tem bastante. O Gui, fala um pouquinho lá da sua formação e das coisas de samba. Bom, eu estudei piano, assim, no conservatório, foi uma coisa meio conservatório mesmo. Fui até o fim, aí estudei na Unicamp, me formei em música popular, lá tem um curso de música popular, e agora estou no início do meu mestrado na UFMG. Então é isso, eu toco desde muito tempo, sempre toquei na música instrumental, na música pop também, toquei com alguns artistas durante um bom tempo, mas eu também atuo nessa área da educação musical. Dou aula, sou professor lá no Souza Lima, que é uma escola importante lá em São Paulo, e na EMESC também, que é uma escola de governo bem bacana de música brasileira. Então é isso, né? Eu tenho essas duas atividades aí, né, em função da minha formação. Muito bem, Guilherme. É impressionado. Resta falar. Gente, eu acho que o mais importante, antes da gente falar da nossa formação e tal, é essa relação aqui.
né? Eu bato muito esse papo com o Fernando, e eu sou de Manaus, moro em São Paulo há 21 anos. Eu moro mais tempo em São Paulo do que morei em Manaus. Comecei com a música muito cedo também, tive a sorte de conviver sempre com pessoas muito musicais. Musicais na questão da música espírito, né? Muito mais do que da música técnica, assim. E aí tive que sair de Manaus para buscar essa parte técnica, essa parte da informação e tal. Estudei 2 anos no clã, na escola do Zimbo Trio, que era um trio de música brasileira que acompanhava todo mundo na década de 60, 70, 80. E de lá para cá eu comecei a trabalhar com muita gente, gravei com muitos artistas, tive a oportunidade de viajar muito, de conviver com muitos músicos maravilhosos que estão sempre me ensinando, como esses caras aqui continuam me ensinando. Eu acho que o grande barato da gente seguir nessa estrada é isso, não se acomodar, né? Tá sempre curioso para descobrir sons, timbres, melodias, ritmos, e a parte da convivência ela tem que estar superior a tudo isso, porque é justamente isso. A gente às vezes convive muito mais com a gente do que com as nossas esposas, filhos, enfim, e é isso, tá bom? Ricardo Braga, diretamente de Salvador, Bahia, para o mundo. Boa noite a todos. Eu comecei na música um pouco cedo, porém vim estudar tarde. Toco desde pequeno, porque influência de pai, família musical também, tocamos muito na rua. Minha escola, na verdade, foi a rua, a música popular. E a partir dos 16 anos que eu me interessei mesmo a estudar, pesquisar ritmos, pesquisar a cultura afro-brasileira, a cultura afro-cubana, que é muita influência, assim, que tem uma influência muito grande na minha música. Só que de um período pra cá eu estou participando de um trabalho assim muito conceitual, que abriu bastante portas para nós percussionistas em Salvador, que é a Orquestra Duplex, que faz uma pesquisa muito profunda na música de raiz africana, no candomblé, e também tem a composição nos arranjos de jazz e tal. E de lá pra cá, assim, que realmente eu passei a me dedicar mais ao estudo. Agora eu estou buscando a graduação, tive até conversas com o nosso professor aqui, explicações, e brevemente eu estou me tornando um acadêmico para poder, assim, ampliar o conhecimento e sempre nessa questão da busca, né? A gente, todo dia é um aprendizado, a gente tem grandes mestres na nossa caminhada. Graças a Deus eu estou tendo o prazer de dividir, assim, minha vida musical com grandes músicos, Rafa, Dani, Fernando, o Gui, o Serginho, que tem uma história bonita, todos eles têm uma história bacana, e é isso, gente. Como o Serginho falou, primeiramente a afinação do nosso contato, do nosso dia a dia. Graças a Deus temos uma banda muito bem afinada, e o que nos leva também a nos tornar, assim, músicos bacanas no palco, né? Esse sorriso, essa alegria, graças a Deus é parte da nossa... Esqueci a minha palavra, tô nervoso. Nossa convivência, perdão, nossa convivência. Mas é isso, dia a dia buscando, pesquisando e tirando um pouco dele, aprendendo com cada um. Obrigado. Vamos só dar a oportunidade para outras perguntas e volto em você para fazer a outra. Por favor, você. Seu nome? Nayara. Nayara. Deixa eu te perguntar, vocês são uma banda independente, né? E aí, como é que vocês lidam com isso? Porque a questão das gravadoras e, de repente, o sonho de muita banda está com um musiquinha ali nas rádios, nas novelas, até que vocês tiveram um musiquinho que entrou numa novela. Mas como é que é esse processo de trabalhar só como uma banda independente? Como é trabalhar, viver de uma maneira independente? É muito interessante essa pergunta, porque durante muito tempo a gente dependia de rádio e de TV para poder consumir música. E de uns tempos para cá, a tecnologia, né, se tornando cada vez mais acessível para todo mundo, você passou a baixar, a downloadar músicas. Você tinha a fita cassete que foi para o CD, do CD virou MP3. Hoje você não precisa nem mais baixar, tá tudo na nuvem, streaming, né? Pá, deu play, você ouve qualquer coisa, você lembra de uma frase da música, você digita,
Antes a gente não tinha esse alcance. É como o Gui falou, hoje o mundo consome muito mais música do que anteriormente. E junto com isso, vem todo um processo também mercadológico, né? Como lidar com a economia digital, né? Onde a música, que é um bem imaterial, de repente se torna acessível para todo mundo. Antes, você dependia daquele pedaço de coisa física, ou um disco de vinil, ou uma fita cassete, escrito lentas, né? Ou então um CD, mas você precisava daquela coisa física para levar para casa. E de repente isso acabou. Então, como lidar com esse trabalho também? O que a gente sempre pensou, a gente gostaria também de estar na rádio muito mais, de estar na TV também muito mais. Não é que a gente é contra isso, a gente é contra o mau uso disso, a gente é contra tornar essas ferramentas fundamentais para a democracia na comunicação o uso somente das mesmas multinacionais, dos mesmos empresários, das mesmas bandas. Quando você acha que a banda vai acabar, ela grava um acústico e aí da MTV continua, agora a MTV acabou, mas enfim, é meio que essa ideia de buscar o novo, fazer o novo. E aí assim, sendo independente, a gente compreendeu que nos últimos anos também, o artista não ganha com a venda do CD. Quem ganha com a venda do CD são as editoras e as gravadoras. O artista ganha fazendo show, inscricionando na rua. Também, claro, acho que o Roberto Carlos, a Xuxa, o Zezé de Camargo devem ganhar bastante com a coisa do direito autoral, mas o próprio direito autoral é um debate que a gente tem que fazer também, porque o ECAD, ele recolhe de todo mundo, até do elevador está tocando música, mas ele repassa por amostragem, pelas músicas mais tocadas. Mas quem são as músicas mais tocadas? São as músicas que existe um investimento ali para ser uma das mais tocadas. Então você entra num ciclo, onde na verdade ninguém entra e ninguém quer sair. Então a gente resolveu fazer o quê? Um caminho paralelo a essa avenida. Para você andar na avenida tradicional, você tem que pagar um pedágio caro para fazer parte dessa plataforma. Então a gente descobriu que, paralelamente a isso, de uma maneira independente, a gente poderia montar, com as ferramentas de rede social, um espaço ali onde as pessoas pudessem ter a nossa música, a nossa foto, o nosso texto, para onde conversar diretamente com a gente. A gente tirou o atravessador cultural, passou a ter então uma relação direta. Isso é fantástico para todos nós, porque realmente é muito difícil, mas o Teatro Mágico agora completa 11 anos de uma caminhada independente. Nós não somos os únicos, nem começamos isso, né? Quando a gente começou, já tinham outros grupos que também já deixavam suas músicas para ser baixadas e tudo mais, mas o Teatro Mágico acabou se transformando num ícone de uma banda independente que deu certo, por ali dá certo. E a gente tem o maior orgulho de levantar essa bandeira. Sim, por aqui dá certo e dá para ver, esse caminho aqui, aquele caminho que não está asfaltado ainda, mas você já vê que a grama está pisada, alguém passou por ali, tem um caminho por ali. Então você compreende que ter autonomia na sua obra, ter independência, na verdade te faz mais forte para criar música, fazer o arranjo do jeito que você quer, a capa do jeito que você quer. A gente sabe onde está o nosso público, quem está consumindo a nossa música, onde a gente precisa ir, onde não precisa ir. E as gravadoras, muitas vezes, essencialmente ela quer trabalhar com um produto, ela quer a grana do seu público. Ponto final. É isso, uma gravadora está interessada na sua música, no seu som. Não, é o seguinte, não tem. Ok, deve ter alguma interessada só no som, claro, eu estou generalizando para fazer uma caricatura, mas essencialmente é isso. Dentro do universo pop, é isso. Você precisa ter público e fazer dinheiro para uma gravadora se interessar. E quando ela se interessa, ela vem e fala: eu quero administrar vocês pelos próximos 2, 3 anos. Mas espera aí, eu nunca vi você na vida, o que você está dizendo que vai fazer com a minha música ou não? A gente construiu um caminho gigante, de maneira independente, tem um público presente. Então a gente também pode fazer essa parceria com a gravadora, mas a gente sempre falou assim, a nossa música tem que ser livre, a gravadora já não dá. Nosso CD tem que ter um custo acessível para o nosso público, não dá. A gente vende CD a R$5, aí um CD, uma outra caixinha a 10, um CDzinho com DVD 15, né? Ou então você baixa tudo de graça. Tem de tudo quanto é tipo, né? Assim, você pode alcançar a gente, acessar de variadas maneiras. Então a gente descobriu que sim, é muito mais vantajoso você ser independente dessa maneira, ou criar uma outra relação com as gravadoras. As gravadoras não tiveram essa percepção ainda. Elas estão perdendo, a internet está acabando com os artistas. Muito pelo contrário, tem ajudado muito mais artistas. Só que as gravadoras não souberam lidar com isso. Então, por que ser independente? Porque sim, ter autonomia, independência, liberdade para fazer o teu trabalho
te leva a lugares que você muitas vezes nem imagina. Fora que quando você conquista uma coisa, aquilo vem com uma grandeza assim, nossa, enfim, absurda. O fato da gente ter uma música que tocou numa novela, como é que foi esse processo? Chegou um CD nosso na casa de um diretor de novela da Globo, Jaime Monjardim. Ele pegou, ele viu o DVD e falou: meu, o que é isso? Um monte de palhaço tocando, cantando, umas coisas, esse som, essa letra, e tinha 7.000 pessoas no nosso DVD assistindo. Meu, aí, ó, não, isso aí é de Osasco, uma banda lá, não sei o que, pô, como assim? Aí ele pegou, ligaram pra gente, pro nosso escritório, perguntando se tudo bem colocar a música Canção da Terra na novela Flor do Caribe. A primeira coisa que a gente perguntou: vai editar alguma coisa? Não, não vai editar nada, porque lá a Canção da Terra é uma música que não foi a gente que compôs, foi o Pedro Munhoz, é um cara lá de Porto Alegre, que ele tem uma vivência muito grande com os movimentos campesinos. Então, a Canção da Terra é o hino do MST há uns 10 anos, né? Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear é a terra. E aí a gente pensou: pô, vai editar? Não vai editar nada. Então, pode tocar essa música aí. A gente conseguiu entrar num canal de televisão que vive de teledramaturgia, pela porta da frente, sem pagar jabá, levando o seu material, entrando numa novela e falando do movimento do MST, porra, lindo. Então foi o que aconteceu. E aí a gente participou então com essa música, e no final chamaram a gente para participar do último capítulo mesmo, tal. Mas foi isso. Eu acho que essencialmente não tem problema a gente estar em alguns lugares midiáticos, tanto rádio quanto TV. A questão é como você se coloca nesses lugares. Você não vai ver o Daniel de sunga preta se jogando dentro de uma piscina de bolinha para encontrar um sabão. E aí ele sai de lá e todo mundo: ponto para os homens! Infelizmente. Será? Será, né? Pode acontecer, meu. Ficaria legal essa cena. E aí o que acontece? Eu já tive esse sonho. Teve esse sonho? Então, tá profetizando. O que acontece é o seguinte: hoje, infelizmente, essa é a maneira como a mídia trata os músicos. Para você divulgar uma música num canal de televisão, você tem que ficar de cueca e se jogar numa... Tipo, não faz sentido em certas coisas. Então é com esse espírito de: poxa, vamos fazer um outro caminho? Vamos fazer de uma outra maneira? Não é que a gente é do contra. Não é que a gente é uma banda alternativa. Não, é que a nossa única alternativa era essa. Prova disso foi a nossa participação. Não pode falar. Foi super legal. A gente participou de um programa de televisão agora, A Hora do Faro. E foi muito legal, foi muito de verdade o que estava acontecendo ali. A gente tocou 2 músicas ao vivo, 2 músicas nossas, e tinha um casal que tinha como tema, trilha sonora deles, da vida deles, de uma luta de câncer e tudo mais, a música O Anjo Mais Velho, que eu fiz pro meu irmão, que faleceu de câncer. Então foi um negócio meio, caramba, cara. Inclusive lá, umas respiradas, foi muito emocionante, foi de verdade. Mas legal, então acho que com esse propósito a gente vai ocupar sim, seja rádio, seja TV, não tem problema. Tá? Como que acontece a parte administrativa? Por exemplo, quem vende show, como é que vende, todo mundo vende, no dia a dia, ensaio, todo mundo mora num lugar diferente. Todo mundo mora num lugar diferente, mas em São Paulo a gente ensaia de quando em quando, e naturalmente, como a gente está semanalmente viajando, fazendo a apresentação ao vivo, na passagem de som, no show, aquilo que você já ensaiou, você vai desenvolvendo. A música começa de um jeito, vai para o ensaio, vira outro, grava, vira outro, ao vivo é outra coisa. Então a música é sempre viva, né? Como é feita a administração, é como o meu irmão Gustavo Anitelli, que faz a produção executiva geral, o meu pai cuida da parte da lojinha, tem o pessoal que faz a nossa produção, tem a nossa equipe técnica, temos aqui a Tati que faz a nossa produção também. A gente cuida da parte de música, da parte de performance, cenário, maquiagem, clipe, tudo, capa, isso aí tudo tal. Mas essa parte burocrática, e que é muito importante ser feita, é justamente uma outra equipe também. Eu acho que tem quase 40 pessoas trabalhando junto do escritório e a estrada ao mesmo tempo. É umas 30 pessoas. 35 pessoas. 35 pessoas, é isso aí. E aí, mais ou menos 18 na estrada viajando e o outro restante no escritório trabalhando, vendendo show, fazendo contato com a imprensa, enfim. Redes sociais. Quando você
vocês, no processo de criação de música de vocês, o que vem primeiro, a música ou a letra? Ou é um conjunto, uma criação conjunta de ambos? Como é que é esse estalo assim de vir a música de vocês? Como é o estalo de vir a música? Então, esse estalo, quando eu era jovenzinho lá em Barbacena, a gente realmente acreditava nessa coisa romântica do estalo. A gente imagina às vezes um compositor, ele tá andando na rua assim, Chife, peraí, uma caneta, preciso. Não é nada disso. De vez em quando é assim. Mas fundamentalmente é tipo um trabalho de faculdade. Ó, galera, a gente tem uma semana aí para fazer música, letra, arranjo. Então, uma vez Bob Dylan falou uma coisa que é muito verdade. Você precisa fazer 10 músicas durante a semana para ver se uma presta. E é meio que isso também. Não tem regra, letra ou música primeiro, tanto faz. Como a gente tinha respondido até pro Guilherme. Na verdade é uma experimentação. O que vier primeiro, ótimo. Veio assim, pô, legal. A Dani fez essa letra aqui, colocou música. A Fê fez essa música. Me passou outro dia um som lá. Pô, como é que pode ser? Enfim, da maneira que você tiver, busque realizar, produzir a música, né, com os recursos que você tiver. Então não tem uma regra. Tá? Guilherme, novamente. Por favor, eu vi falando de um trabalho alternativo. Sim. Eu queria que cada um da banda me falasse, porque assim, é muito nítido que quando vocês estão tocando, a alegria, a satisfação, a exalando pelo corpo de vocês, não sei como botar isso em palavras. Então, na nossa banda, a gente também tem essa cabeça muito aberta, tipo, vamos tocar um samba, vamos fazer um samba, vamos fazer um reggae, fazer um MPB. Como é essa sensação de criar sem seguir uma linha, porque o Teatro Mágico, eu não conheço nenhuma outra banda que tenha uma linha igual vocês. Você não tem uma, é hardcore, é reggae, Um rótulo. um rock, isso, entendeu? Como é para cada um de vocês criar e compor o que vocês amam, o que faz vocês felizes? Pô, é legal, é um trabalho danado. Como eu estava dizendo aqui, assim, o maior medo, acho que de um poeta é a página em branco. O maior medo de um músico é o silêncio. Porque a partir dali, cara, você vai ter que criar alguma coisa que seja interessante, que façam as pessoas, que seja capaz de tocar as pessoas. Então, assim, eu fico sempre em crise na hora de escrever, assim, tem isso, a gravação, porque tem que sair um negócio, eu tenho que fazer. E depois que a gente lança um álbum, eu não quero escrever nada, não quero, às vezes, você fica até um pouco, isso eu, estou falando por mim, mas, ou faço uma música, eu chego lá, meu sol, dó, ré maior, aí passo pro Dani, o Dani já faz uns piriri, parará, já põe outro acorde ali, pananã, inverte ali, opa, ficou bonito, aí vem, e todo mundo, pô, mas a gente estava tocando um rock outro dia, aí chega Ricardo Braga, menino nasce em Salvador, você acha que ele vai fazer o que na vida, né? Assim, musicalmente, vai brilhar. Então o cara chega lá, só que era um rock. Amanhecer, a gente não imaginava que aquilo ali cabia naquela música. Mas ele imaginava, colocou, ficou lindo, bacana pra caramba. A própria da luta. Tem uma percussão lá que também faz parte. Então, acho que a experimentação é sempre um negócio legal. Mistura. Você gosta de tocar reggae com samba? Mistura os dois. Reggae com samba e rock, mistura com fita. É feijoada. É assim que descobre a comida, né? Mistura o tempero. Apesar da gente ter um pouco de embate nisso também, assim, porque eu acredito que... Mas é verdade, é o seguinte, a gente gosta de tudo e a gente tem uma experiência vasta em alguns estilos, desde MPB a death metal, por exemplo, entendeu? Então, assim, é uma linha muito, aliás, uma variação muito grande de formação, dentro da nossa formação. Mas, assim, eu acredito hoje que a gente pode fazer essas junções, mas com muita cautela, entendeu? Então, para não virar uma colagem bizarra, entendeu? Então, pode ter, mas com cuidado. É um senso estético, né? Isso aí,
parte da gente ter mais referências. Quanto mais som a gente conhecer, mais filmes a gente assistir, mais livros, isso aí vai embalando a nossa... Isso que ele falou é verdade. Às vezes, pra gente fazer uma música, não é só também ouvir música, é ver um filme, é ler um livro. Às vezes, um outro lugar que não a música vai nos inspirar para fazer música. Ver outro espetáculo, assistir um outro show. Exato. Isso aí é... Tudo isso é fonte importante. de inspiração. Exato. Talvez eu chove um pouco no molhado, mas eu quero sair daqui sem ouvir sobre letras. Eu não sou músico, mas eu sou escritor e admiro demais assim, as letras de vocês. Eu queria saber um pouco mais, de novo, sobre o processo de criação. Ó, letras assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu gostava de rimar as palavras, depois eu gostava de fazer a literação. O teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. E outras coisas, né? Algumas palavras que são percussivas, né? Silabicamente, né? Quem dera era fossa, que éramos heróis. Então, eu gostava muito de ficar... Eu ouvia de tudo, gostava muito de Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Raul Seixas, Secos e Molhados, e ficava Mutantes, e assim, mas não só isso. Se eu ouvir uma música popular de Rude, se achava que aquilo ali legal, depois veio Chico César, Lenine. Então, assim, acho que o grande desafio era justamente, no começo, o primeiro álbum do Teatro Mágico, eles são canções que eu tinha escrito em 10 anos de vida musical, assim. E são canções que um amigo meu até descreveu, para cantar no show abraçado. Só tem 2 lugares que eu vou e eu abraço alguém que eu não conheço do lado, na igreja ou no show do Teatro Mágico. Só enquanto respirar! Então, a busca que eu sempre pensei quando eu ia escrever uma letra, a moral da história, né? Quando a pessoa acabar de ler essa letra, o que ela vai sentir? Eu nunca gostei dessas letras que me falam dragão, céu do ar, vem amor. Eu sou aquário, piquenique, elevador, ok, tem a sua função mais festiva, dançante, tal. Mas eu não gostava, eu gostava de um negócio meu, tivesse uma letra, aquela palavra, às vezes de contestação, às vezes de provocação. Nem tudo que a gente escreve é o que a gente já viveu. Às vezes o que a gente escreve é uma querência. Às vezes o que a gente escreve, de fato, é uma coisa que aconteceu com a gente. Então, tanto a tristeza quanto a alegria servem como inspiração. Eu acho que toda letra, ela tem que ter essa mensagem bacana, um porquê para quê, tem que ter um refrão que nos faça refletir. Eu gosto desse jogo de palavras. E de uns tempos para cá, eu tenho muito pensado assim, em não repetir palavras que eu já usei. As quais são as palavras que nunca são. E aí, eu falei, dicionário. Então, Google, dicionário português, dicionário de sinônimos, e você vai. Às vezes eu pego uma letra, eu passo para a Maíra Viana, que é uma minha maninha lá de São Paulo, ela dá uma lida, não, muda isso daqui, põe essa outra palavra aqui, esse lapidar, senão você mesmo que está dentro dessa bolha de composição, você fica com os mesmos elementos e às vezes não percebe. Você gravou alguma coisa no primeiro, no segundo, a gente está no 5º álbum, você naturalmente acaba repetindo alguma coisa. Então o exercício de buscar outras palavras, outras maneiras de fazer a rima, né? Isso é muito legal, isso é muito cativante e é um desafio. Então é sempre um desafio escrever. Eu gosto muito de ler Clarice Lispector, Mia Couto, acho fabuloso. O Hermann Hesse é quem deu a inspiração para o próprio nome Teatro Mágico, Entrada para Raros, que é uma passagem do livro dele, O Lobo da Estepe. Mário Quintana, eu adoro. Eu acho que ele devia ser um velhinho rabugento, assim. Eu acho que eu serei um velhinho rabugento quando eu ficar mais velho. O Daniel, ele é novo, mas ele já é um velho rabugento. Então, cada um tem um momento... Você já é um velho. Cada um tem um momento de ser o velho rabugento, de se transformar no Mário Quintana, né? Então, é meio que isso, assim, aqueles livros de bolso. E quando eu leio uma coisa que eu gosto, anota, um caderno, anota. Aquilo pode ser interessante, você pode parafrasear
algum texto, e é um exercício. Falar de outras maneiras que você acabou de ler, poxa, para onde é que eu posso caminhar com essa ideia, né? Isso pode... Então é meio que isso, acho que brincando com isso a gente consegue melhorar a nossa escrita, né? Alcançar às vezes um texto que talvez se a gente não fizesse essa pesquisa, a gente não alcançaria. A gente está na hora. Guilherme, você ia falar, só complementar alguma coisa? Eu só mais ou menos também, você já botou isso pra coisa boa. Antes pra quarto? Então, eu não tive muita influência do Rui lá na minha formação, porque eu na época que eu morava em Manaus, eu já estava muito antenado em outro tipo de músicas. Eu estava curioso porque estava longe, não porque estava do meu lado. Assim. Mas você é o rei do Teixeirinha de Manaus. Mas eu sofro bullying aqui, constante, por ser de lá. Como eu falei, a convivência é maravilhosa quando existe. A boa convivência faz toda a diferença quando existe, né? Amanhã é meu último show no Teatro Mágico, que eu não sei. Charlie! Mas é verdade, vocês viram a gente constantemente falando aqui, eu gosto de um, eu gosto do outro, né? Porque realmente a gente convive muito junto, a gente briga muito. Na verdade, essa alegria, a gente briga, mas no bom sentido. A gente se abraça, a gente se beija. Sempre a briga no sentido, a gente tem que fazer, a gente tem que ser construtivo nos nossos debates. Porque todo mundo quer uma coisa legal, todo mundo quer trazer melhor pro show, pro projeto. Mas aí para isso, a gente, não, mas aqui, ali, pá, tal. Muitas cabeças pensando, você chega sempre, em um momento pode ter um embate, assim, mas é natural. Então, assim, a química, o respeito, o carinho, isso aí tudo é que faz a técnica fluir com muito mais força. Alguém fez uma pergunta aqui relacionada a esse assunto de como que a gente consegue passar para o público essa emoção. Quem foi que fez essa pergunta? Essa emoção, essa vibe boa. Eu não lembro quem foi. Alguém por aqui, né? Foi você, Guilherme? Ele comentou no pergunta, ele comentou e é justamente isso, cara. Tudo que a gente vive nos bastidores é o que a gente passa do palco para vocês. Então, assim, se a gente treta, a gente vai passar uma música e uma energia que não rola. Então, como existe realmente muito carinho, muito amor e muita admiração mútua, a gente acaba passando isso no nosso som de forma natural. Isso que é mais bacana. Ninguém faz força para emocionar, sai assim. Se a gente só toca de olho fechado, é porque eu estou com uma conexão maravilhosa com tudo que está à minha volta e vice-versa. E cada um tem um jeito de expressar esse sentimento, né? Um fechando o olho, o outro dando risada, o outro fazendo careta, e é isso, né? Isso aí é o que faz o nosso projeto ser maravilhoso, assim, para nós e acredito que para quem conheça também, né? Para quem conhece. Gente, a gente está com um problema que é o seguinte, a gente tem que passar o som agora, a gente toca hoje no Balaio Café, tem todos os convidados, né? Onde fica o Balaio? A produtora já mandou um sinal pra gente. Aonde fica o Balaio Café? O Balaio Café é 202, 202 Norte. Não existe 201, não. 202 Norte. E lá vai rolar um som meio balada, meio nessa onda do soprano. Então, assim, vamos construir ritmos. Balada futurista. Chama. Com um grande guitarrista daqui também, tecladista, chamado Pedro Martins. Que gravou com a gente. Idealizador desse projeto lá. E é isso, né? Tem um morrito maravilhoso na casa, tem uma cervejinha de garrafa maravilhosa. Para quem sintam-se convidados. Então, para findar. Para findar, a gente toca essa canção, que a gente sempre toca ela no final das apresentações. Oi? A gente vai ter um momento para tirar umas fotos. Vamos, a gente tira. Tá. Oi, você R$ 15 hoje lá, acho que é isso. Mas se vocês quiserem ir, fica R$10. Deixa o nome com a gente. O pessoal da casa falou isso. A segunda
gente não se demorar, a gente pode ficar numa posição de time de futebol aqui. O pessoal vem, tira foto, tudo bem? Tira foto. Ou